Vamos lá, meus amores. Nossa aula hoje é de história. Hoje nós vamos falar sobre a imigração. Cerca de 4 milhões de imigrantes europeus desembarcaram no Brasil por volta de 1820. Eles seguiram para diversas localidades, desde a Amazônia até os campos do Rio Grande do Sul. Em cada lugar para onde foram, tiveram que se adaptar aos costumes locais. Para se entender o que é imigração, é preciso compreender o que é migração. Então vamos ler o conceito do que é migração. Migração é o deslocamento de pessoas de um país ou região para outro lugar. Falando-se de um povo ou de uma grande quantidade de gente, podemos dizer que é um movimento migratório. Quando passamos a residir em terras estranhas à nossa terra natal, somos imigrantes. Quando deixamos nossa terra natal, tornamos-nos imigrantes em relação a ela. O movimento migratório no Brasil aconteceu a partir do governo português, quando, em 1808, foi permitida a concessão de terras para estrangeiros que desejassem se instalar no Brasil. 10 anos depois, chegaram os imigrantes, sem famílias da Suíça, que se instalaram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O objetivo do governo era povoar o Brasil, que era pouco explorado, principalmente na região sul. No período imperial, quando reinava Dom Pedro I, entre 1850 e 1870, muitos europeus imigraram para o Brasil na esperança de enriquecerem nas fazendas de café, com o objetivo de trabalhar aqui. Chegaram alemães, suíços e belgas, estimulado pelo senador Vergueiro. Estava estabelecido o sistema de parceria em torno do lucro, mas não deu certo. A tentativa da época se deu pela percepção de que a escravidão no Brasil não duraria para sempre. O próprio governador tratou de incentivar a imigração europeia, promovendo a propaganda na Europa com promessas de trabalho, terras e oportunidades de enriquecimento. O governo precisava de pessoas para trabalhar nas lavouras. Assim, muitas etnias também migraram para o Brasil, como italianos, portugueses, alemães e espanhóis. Então, principalmente no sul do Brasil, instalaram-se muitos colonos, assim chamados porque formavam colônias. As colônias do sul deixaram sua marca com suas construções tipicamente europeias. Quem chega hoje ao sul é capaz de constatar a importância dessas colônias, conservadas pelos descendentes dos fundadores. Inicialmente, os colonos recebiam umas pequenas propriedades, onde deveria produzir gêneros alimentícios para abastecer as províncias da proximidade. Originaram-se, assim, muitas cidades dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Graças à ação dos imigrantes, o Brasil hoje tornou-se não só um grande produtor de café, mas de muitos produtos agrários, como uva, cacau, frutas tropicais de várias espécies, verduras e flores. Estes últimos estimulados pela tecnologia dos povos orientais, principalmente o povo japonês. O Brasil sempre foi uma terra de esperança para muitos povos e, por esse motivo, também russos, poloneses, ucranianos, húngaros, holandeses, sírio-libaneses, judeus, japoneses, chineses e muitos outros vieram para as nossas terras. Esse movimento migratório permitiu ao Brasil, no século XXI, tornar-se um país de grande congraçamento entre os povos do mundo. Um espanhol no bairro Brás. Se vocês vão ler a página 152, né? Que é um textinho. Aqui nós falamos sobre a imigração.
O que você entende por imigração, né? Imigração é a entrada de gente, né, no lugar. Imigração é o deslocamento de pessoas de um país para outro lugar. Aqui vieram muitas pessoas, migraram de outros lugares para o Brasil, principalmente de Portugal e da Itália. Na página 153 e 154 e 155 tem um exercício falando sobre a imigração, né? Vocês vão ler o texto novamente para responder a estas questões, esse questionário. Agora nós vamos falar sobre o desenvolvimento socioeconômico, né? Sobre a economia do nosso país. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Sociedade é pessoas, economia, dinheiro. Em 1850, nossa população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes e, quando foi realizado o primeiro recenseamento, em 1872, éramos 10 milhões 112 mil e 61 habitantes. Percebe-se que esse crescimento deu pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Não havia centros urbanos tão populosos como hoje, e as zonas rurais eram mais importantes economicamente. Desenvolviam-se a cultura do café e da cana-de-açúcar. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram a cidade do Rio de Janeiro, capital desde 1763, do Recife e de Salvador, que, por serem cidades portuárias, já faziam parte das rotas de transações comerciais, de importações e exportação. Nesse tempo, iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras, pela instalação de iluminação pública, a gás, rede de água e esgoto, pela melhoria nos transportes e nas comunicações. Essa procura por novos serviços fez a capital circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes. Veja só aqui, vista do Aqueduto de Santa Teresa, pintura de Leandro Joaquim, Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Agora nós vamos falar sobre fábrica de gás no Rio de Janeiro, no século XIX. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante, graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito, graças ao progresso da cultura do café e a chegada dos imigrantes. Importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II. Boa parte do capital, antes utilizado na compra de escravos, foi aplicada em outras atividades econômicas, como importação de máquinas para a melhoria de produção agrícola, café, açúcar, erva mate, e das manufaturas, tecidos. Houve uma política de substituição de importação, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra. Muito influente nesse desenvolvimento, durante o Império de Dom Pedro II, foi Irineu Evangelista de Souza, que, pelo seu empenho, recebeu o título nobre de Barão de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. Transportes. Fundou a primeira ferrovia do Brasil, que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurada em 1854, e a Companhia de Navegação a Vapor no Rio Amazonas. Serviços. Era sócio da empresa de iluminação pública do Rio de Janeiro, responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, facilitando a comunicação com a Europa. Criou também no Rio de Janeiro um estabelecimento para a montagem de navios a vapor. As peças eram produzidas na Inglaterra, importadas e montadas no Brasil. O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império e suas ações contribuíram imensamente para que os europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, a que mais prosperavam era a indústria têxtil, que transformava a matéria-prima, algodão, lã, em fios e tecido. O nome Gari veio do Gari Company, companhia inglesa responsável pela limpeza pública do Rio de Janeiro.
no século XIX. Doce, inferno, açúcar e escravidão. Vocês vão ler esse textozinho aqui, né? Que fala sobre como foi o desenvolvimento econômico, socioeconômico do nosso país. Veja só, pela figura já dá para perceber o que é, né? Então, leia essa parte rosa, que eu não vou ler, como são vocês, e responda a página 159, 160 e 161. E até a próxima aula.